Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. E conforme eu já havia falado, nós vamos fazer esse bate-papo semanalmente. E hoje eu estou com o privilégio e a honra de ter aqui meu amigo, né, Apóstolo Célio, que é um amigo de longa data, um parceiro, um homem de Deus, né? E nós estamos aqui para passar um tempo conversando e conhecendo um pouquinho a vida dele, conhecendo um pouquinho de quem é o Célio, né? Porque muitas vezes, como eu falei na outra semana, as pessoas pensam que nós que somos pastores somos alienígenas, né? Não temos uma vida pessoal, não temos família, ou somos pessoas diferentes. E nós queremos mostrar que somos diferentes sim, por causa do Cristo que nós temos. Mas somos igual a qualquer pessoa. Que nós temos nossas vidas, nós temos nossos hobbies, nós temos nossas responsabilidades. É isso que o objetivo dessa live, desse bate-papo, é exatamente isso. Interagir entre nós e para que você possa conhecer, né? Então mais para frente quero fazer um sistema, não sei como é que eu vou fazer, isso aí são tudo está acontecendo. E eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar através disso. Então eu quero fazer uma coisa mais para frente, que nós possamos interagir, você fazer uma pergunta para a pessoa que está sendo entrevistada, para mim, porque agora não dá ainda, porque ainda estou começando o projeto, mas eu creio que Deus tem um grande projeto em relação a isso, para que nós possamos realmente glorificar o Senhor em tudo, né? A Bíblia diz, tudo que fizermos por obras ou por palavras, façamos tudo em nome do Senhor, dando por Ele graça. E é isso que nós queremos fazer. Então vão chegando, vão ficando à vontade. A câmera está um pouquinho distante, eu não estou vendo quem está entrando, só estou conseguindo ver que a minha esposa parece que acabou de entrar. Então vai entrando, ficando à vontade, e nós vamos aqui batendo papo. Então esse é o meu amigo, Apóstolo Célio. Ele vai conversar com você um pouquinho, né? Ele vai se apresentar e depois a gente vai começar a bater um papo. Rapaz, eu quero desejar a todos uma boa tarde de salvação, uma boa tarde de bênção sobre a tua vida, que Deus, através aí dessa live, possa alcançar a sua vida, a sua família, os seus projetos e sonhos. Amém, em nome de Jesus. Que esse bate-papo possa também servir aí para reerguer a tua vida, a tua autoestima. Amém. E que seja um conforto aí para a tua alma, sabendo que nós somos humanos e temos aí as nossas limitações, mas acima de tudo isso nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. E que através da nossa história, um pouco daquilo que nós somos, Deus também possa edificar a tua vida e te dar graça para você caminhar e avançar. Amém, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu sempre vou fazer é a seguinte. Em poucas palavras, quem é o Célio Francisco? Quem é Célio Francisco? Eu poderia resumir que uma pessoa feliz, né? Completamente realizada, né? Que tem conquistado muitas coisas, né? Com a graça e misericórdia de Deus. Amém. E um bom pai, um bom marido e um servo de Deus, buscando aí a cada dia a perfeição do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria saber o seguinte, apóstolo. Você nasceu, eu falei semana passada, e eu acho engraçado, o pessoal fala, eu nasci num berço evangélico. Mas eu nunca vi um berço levantar a mão, aceitar Jesus e se batizar. Né? Sim. Mas qual a sua origem? Você nasceu num lar evangélico? Seus pais eram evangélicos? Qual a sua origem? Não, eu nasci num lar, podemos dizer aí, católico, né? Meus pais católicos, não praticantes, né? Mas sempre respeitosos com a sua crença. Nos ensinou em algum momento da trajetória das nossas vidas esse caminho. E depois, na adolescência, eu vim conhecer a Jesus através das minhas tias. Fiquei até parte da minha adolescência na igreja. Houve um período de afastamento, fiquei distante. E depois teve aí a volta para Cristo, né? Então não nasci num lar evangélico, né? Vim de um lar aí católico, né? E eu sei, né? Você já me falou dessa particularidade, mas ele era roqueiro.
Mas que nível de roqueiro era esse? Você usava preto, essas coisas? Como é que era o esquema? Sim, nós estávamos de preto, né, todo de preto. Eu usava piercings, né, eu tinha um cabelo vinho na época. E né, curtia o que os roqueiros chamam de black rock, né? O rock black, que é uma linha mais pesada aí do rock, mais aprofundada do rock. E a gente acabou se envolvendo com isso. Caramba, são tantas emoções. Uma área bem, bem perigosa também, né? Porque tem algumas coisas aí que é bem complicada. É. Então, aí você vê, né, a pessoa vivia num universo de rock, né, e Deus tratou, né? Deus foi lá e chamou. Então, o pessoal fala, rock é do diabo. Não, o diabo não é dono de nada, começa por esse fato. Vamos ser racionais. O diabo não é dono de nada. Tudo é de Deus. Ele se apropria indevidamente das coisas. Por exemplo, eu não sei se você ainda curte o rock, gospel ou secular. Eu amo a banda Sion, que é uma banda de rock. Tem o Resgate, tem várias bandas. Tem a Petra, que é uma banda norte-americana, né, que eles têm uma pegada de rock. Então, o rock em si não é do diabo. Mas o diabo se apropria de coisas para os seus objetivos. Então, o rock em si não é do diabo. Todos os ritmos musicais não pertencem ao diabo. Mas ele se apropria e faz mau uso. Falando de música, não sei se você vai concordar. Sim. Por exemplo, esse pseudo-funk que nós ouvimos, que esse monte de besteira, um monte de palavrão, nunca foi funk. O funk genuíno veio lá de James Brown, né? Sim. Isso é o funk, a funk music. Isso que nós vemos hoje não é funk nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? Então são apropriações indevidas de Satanás querendo distorcer aquilo que Deus criou, porque a música nasceu no céu, né? Você concorda com isso? Sim, sim. Eu acredito que todos os ritmos, eles contribuem para algo, né? Falando de Deus e trazendo uma mensagem do Evangelho, todos os ritmos contribuem para algo. Então, eu tenho, dentro dos ritmos que eu ouço, eu sou bem eclético, eu acabo ouvindo praticamente quase tudo, né? Selecionando algumas coisas, e isso não me influencia em nada, né? Muito pelo contrário, me ajuda em bastante coisas. Sim. Eu consigo falar com qualquer pessoa, né, usando qualquer ritmo e alcançando essas pessoas. Sim. Eu conheci um jovem, né, que durante 3 anos aproximadamente eu fiquei na igreja dele, que ele já partiu para a glória, né, o pastor Alexandre Lima Campos. E quando eu o conheci, eu era da Renascer e eu me achava não religioso. Eu me achava não religioso. Aí falava, o pastor Alexandre vai vir, ele vai ministrar, ele vai cantar e não sei o que. De repente chegou um cara, né, ele era meio gordinho, né, meio fofinho, né, chegou com uma roupa de hip hop, uns negócios coloridos, uns boné, uns negócios meio estranhos. E eu me achava não religioso, meu amigo, né. Quando eu olhei aquilo, eu não pronunciei, mas dentro do meu coração eu julguei. Eu olhei e falei, aquilo é pastor? Eu julguei, né? Aí me apresentaram ele, esse aqui é o pastor Alê, esse aqui é o pastor Kinderman, prazer, não sei o que, ppp. Mas meio assim com o pé atrás. De repente esse cara começou a cantar e de repente esse cara começou a pregar. E eu falei, misericórdia, Deus me perdoa. Eu julguei pela aparência. Aí acabou o culto, eu fui até ele e falei, pastor, eu quero pedir perdão para o Senhor. Ele falou, por que, pastorzão? Aquele jeitão, né? Ele era 20 anos mais novo que eu. Por que, pastorzão? Eu falei, não, porque eu te julguei pela aparência, eu quero te pedir perdão. Eu não pronunciei com a minha boca, mas eu me senti mal pelo julgamento. Aí eu falei com ele e ele falou, não, pastor, eu estou acostumado, é normal isso daí. Depois de um determinado tempo, acabei congregando com ele 3 anos no ministério dele, né? Deixa eu desligar esse som, que senão vai ficar pitando. Espera só um instantinho. Eu acredito que todos nós, né, já tivemos um período de pré-julgamento, né? Uhum. No início da minha conversão, como eu vim de uma conversão
Calma que eu vou perguntar ainda, pera aí. Sim, sim. Calma que eu vou perguntar ainda. Eu acredito que todos nós já tivemos nesse pré-julgamento, né? Uhum. Então, por mais que você fale, não, eu não sou religioso, cuidado. Porque nós temos um pré-julgamento, como ele disse mesmo, um preconceito, né? Um conceito pré-determinado, né? A pessoa tem uma aparência, um estereótipo de crente, então isso é servo de Deus, esse é santo. Quando você vai ver a conduta do cara, nada a ver. Aí você vê o cara lá com um blusão de couro, aquelas... Não, esse daí vai ir para o inferno. Então o único que sabe realmente quem somos nós é o próprio Deus, porque nós mesmos muitas vezes não nos conhecemos. Então cuidado com o preconceito, né? Um preconceito já determinado. Então agora sim, que eu já percebi que essa pergunta é meio complicada, porque antes de eu perguntar a pessoa já começa a falar, né? Semana passada foi a mesma coisa. Como aconteceu a tua conversão? Como é que Deus te chamou? Então, ela aconteceu na minha adolescência, né? Acredito que entre 14 e 15 anos. Veio um grupo do Rio de Janeiro, eles acabaram fazendo um evangelismo ali e ali nós nos firmamos mais no Evangelho, né? Tinha minhas tias que eram evangélicas, nos levavam algumas vezes ao culto, mas através, né, desse grupo a gente acabou se firmando um pouco mais. Aí eu fiquei nessa igreja até mais ou menos 17, 18 anos. Houve um período de afastamento, eu me afastei. Eu era obreiro, não oficial, mas obreiro da casa do Senhor. Afastei, saí da igreja, fiquei, acredito que 9 anos fora. Depois eu retornei e eu voltei para Jesus em 21 de abril de 1997. Eu estava voltando, né, se restabelecendo de um período muito difícil, né, um período bem desagradável. E aí eu estava me reencontrando. E nesse dia, 21 de abril, né, veio um amigo de longa data, um amigo de infância. E por surpresa minha, esse amigo tinha se convertido. Que bênção. E nesse dia ele veio na minha casa, né, me convidar para um culto de jovens, que seria à noite. Era 21 de abril, era um sábado de manhã e à noite teria esse culto. Ele falou: você não quer ir? Eu falei: vou. Eu disse por ir, né, só por deixá-lo feliz. E aí depois as minhas tias, né, me motivaram, falaram: vai, né. Pode ser que seja bom, pode ser que seja agradável. E eu acabei indo. Eu fui nesse culto, apesar de no dia não entender nada, né, não entender o que estava acontecendo no culto, não entendi praticamente nada, né? Eu estava realmente totalmente cauterizada e cego, né, de tudo. E aí, no final do culto, ele fez o apelo para que eu voltasse para Jesus, né? Como eu já estava enfadado pelo culto e por tudo que tinha acontecido naquela noite, falei: eu vou falar que sim para ele, Só para de me encher. para ele parar de me encher, né? Que senão eu vou ficar aqui a noite toda. E acabei erguendo a mão naquela hora, né, aceitando, entre aspas, voltar para Jesus, mas mal sabia eu que era o encontro, né, um reencontro com Deus, né? Aleluia. E a partir daquele dia em diante, né, eu saí dali. Depois no meio da semana eu disse: não, eu assumi um compromisso. E eu tenho que ser homem o suficiente para manter esse compromisso. E aí eu acabei, nesse dia, voltando para Cristo, e estamos aí firmes Glória até a o Deus. dia de hoje. Aleluia. Então, é maravilhoso, é inexplicável isso, né? A gente muitas vezes não tem nem ideia do que vai acontecer e você sente uma alegria que muda a tua história, né? E eu vejo muitas pessoas que levantam a mão, mas não têm verdadeiramente encontro com Deus. Então, quando você tem um impacto do Evangelho realmente, quando Jesus toca na tua vida, nunca mais pode ser a mesma coisa. Deus muda a nossa história. É uma coisa assim fantástica. Eu recomendo, experimente Jesus na tua vida, que você vai ver que nunca mais a tua vida vai ser a mesma.
É algo assim, eu senti uma explosão de alegria assim, foi um negócio louco, né? Que chapado de Jesus. Então nós temos que realmente entender que Deus tem um propósito e mudança dentro da história, né? Então glória a Deus, olha, se já 97 são 23 anos que você voltou para o caminho do Senhor, né? E glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Bom, beleza. Então ele se converteu, você aceitou Jesus, aquela coisa toda, começou um trabalhar de Deus. Mas como é que foi, como é que se deu o teu chamado ministerial, o teu chamado pastoral? Como você sentiu esse chamado de Deus na tua vida? Fala um pouquinho da tua história ministerial. Como é que Deus fez esse rebuliço na tua vida? Então, após voltar para Cristo, eu já me engajei no ministério, né? Eu comecei a trabalhar com jovens, com trabalho com jovens, e ali nasceu, né, não sei se um estilo de liderança, né? Ali começou um estilo de liderança. E eu me senti muito confortável em estar ali na frente. Só que eu percebi que a bagagem que eu tinha ainda era rasa. E que eu precisava de um pouco mais, né? Então, mesmo tendo esse espírito de liderança, eu fui em busca. Então, eu tive, nesses períodos, né? Eu fui buscar mais em oração. Eu saía e caminhava aí, acho que 3 e 4 quilômetros a pé, né? Para ir num local, para estar orando, né? Conhecendo a palavra, né? Me envolvendo com a palavra. E foi nesse período que eu comecei a buscar Deus em oração, né, em ler mais a Bíblia, em começar a pregar e me envolver mais com essas coisas do reino. E houve depois, né, mesmo com todo esse envolvimento, tendo essas oportunidades para poder falar de Cristo e de adorar a Deus, né, também ainda havia aquela necessidade de uma busca maior, né? E foi aonde eu acabei me inscrevendo num curso teológico, né? Um básico em teologia. Eu senti essa necessidade de me aprimorar mais, de conhecer mais, buscar mais, e aí foi aonde eu também fui buscar mais a respeito disso. E depois, consequentemente, veio, né, a unção de obreiro, né, no ministério que eu estava. Depois veio também a unção diaconal. Essa unção ela acabou vindo. Tivemos um problema técnico de um telefonema que entrou, mas continuando. Futuramente, com o desligamento que foi necessário, né, do ministério onde nós estávamos, veio também a unção pastoral. E depois acabou que, né, com tudo que veio acontecendo, houve a necessidade de uma unção apostólica, né? Essa unção acabou chegando dentro de uma necessidade que já se era prevista e ela acabou chegando. E nós estamos até hoje. Maravilha. Aí no Senhor. Maravilha. Então você não é daqueles que sobe no monte recém-convertido e desce com óleo na cabeça e já sai pastoreando? Não. Né? Houve um processo aí bem extenso para que tudo isso acontecesse, né? Eu não sei se você concorda, né? Eu tenho a liberdade de chamar você porque nós somos amigos há bastante tempo, não é desrespeito pela unção. Mas eu acho um absurdo, porque a unção ela pode tanto edificar como matar. Sim. E eu vejo muitas pessoas sendo ungidas precipitadamente e pode tanto gerar morte espiritual, que é a pior, como a morte física também, né? Então tem muitas pessoas que recebem uma palavra profética hoje, que vai ser levantado como pastor ou coisa que o valha, e já sai querendo acatar um monte de ovelha. E não busca aquilo que ele falou, em oração a Deus, não busca a capacitação. É como eu falo, é importante nós estudarmos teologia, é importante nós estudarmos, conhecermos a palavra, para não falarmos besteira, né? Porque tem muita gente no altar que fala besteira. A teologia agregada à unção do Espírito Santo faz um rebuliço.
Então não adianta você falar, não, mas eu não preciso da teologia porque Deus me ungiu. Peraí, mas Deus te ungiu e você tem que conhecer a palavra. Sim. Porque tudo é palavra. Nada tem que ser fora da palavra. Sim. Então tem muita gente que tem sido ungido precipitadamente. Eu lembro que na época que eu tinha um jornal, uma pessoa, uma pastora, me chamou para fazer uma cobertura jornalística, né, da igreja, que ia ter umas unções, umas coisas assim, né. E essa pessoa me chamou e eu fui lá como repórter, não fui como pastor. E o pessoal, não, pastor, vai lá para o altar. Eu falei, não, eu não estou aqui para cultuar, eu vim hoje para trabalhar, é diferente. Você tem que ter consciência, você vai para a igreja para cultuar, então você vai cultuar, você vai dedicar ali o culto ao Senhor. Ali eu estava trabalhando. E de repente, no momento da unção, ela chamou uma pessoa, um homem que eu conhecia, né? Sabia da vida dele, sabia da capacidade, da condição dele naquele momento, sabia que ele não tinha condições de ser ungido, e ela derramou óleo na cabeça desse homem. E depois eu fui falar com ela, falando, não, depois ali na unção mesmo, ela falou, ela usou a seguinte expressão: eu agora ungi vocês, vocês que se virem, corram atrás do prejuízo. Você imagina se eu sou amigo dessa pessoa? Não sou. Aí eu cheguei e questionei, mas como é que você ungiu? Não, porque disseram que eu não podia ungir, eu mostro que eu posso ungir. Ou seja, e para você entender o que aconteceu, essa pessoa quase morreu espiritualmente, quase morreu fisicamente. Sim. Porque o que acontece? Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Se você não concordar, pode me corrigir. O diabo, ele reconhece a unção sobre a vida da pessoa, só que ele não respeita a capacitação dessa pessoa. Sim. Se ele vê que você foi ungido pastor, bispo, apóstolo, sei lá, qualquer unção, ele vai te arrebentar do jeito que... Né? Porque teoricamente, quanto maior é o título eclesiástico, maior é a preparação, é a capacidade dessa pessoa. E o diabo olha isso e ele fala, dane-se que ele não tem capacidade, eu vou arrebentar ele com as armas que eu tenho. Então o que acontece? A precipitação, se você está ouvindo essa entrevista e tem um chamado, não se apresse. A Bíblia diz, aquele que crê, não se apresse. Se Deus disse que vai derramar óleo, que vai te ungir, no tempo determinado de Deus isso vai acontecer. Sim. A unção precipitada pode trazer morte. Então não se desespere. Espere. Esteja paciente diante de Deus. Você concorda com isso? Concordo. Eu acredito que tudo que vem de Deus tem um tempo, né? A Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Eclesiastes 3. Então, aguardar esse tempo de Deus é agir sabiamente. O sábio, ele é prudente, né? E essa prudência te leva à vida e não à morte. Amém. Então, aguardar em Deus é a melhor coisa a se fazer. Eu não dou descrédito para ninguém, mas espere em Deus, confie em Deus. A sua hora chega, o seu momento chega, o momento da honra de Deus sobre a tua vida vai chegar. Então, a melhor coisa é esperar. Amém. Agir de forma precipitada só vai te gerar morte. E Deus não te quer isso. Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância. Amém. Um dia eu vou ser entrevistado, não sei como, mas vou ser entrevistado, e quando eu conto como foi o meu processo, o pessoal falou, nossa, foi tudo isso? Foi assim mesmo? Eu falei, sim, foi. Você pensa que eu fui ungido com óleo de pastel? Aquele óleo da pastel de feira lá, que aquele óleo é usado a semana inteira, fica aquele óleo grosso, sabe, fedorento. Não foi nada. Meu Deus do céu, para ser ungido de pastor foi muita luta, muita batalha. Então não é fácil. Continuando aqui, para quem não sabe, o apóstolo Célio, ele além de ser pastor de um ministério, que é a Chama Viva, né? Igreja Apostólica Chama Viva, é isso? Além de ser o pastor da Igreja Apostólica Chama Viva, ele também é o presidente da Ágape, né? E essa Ágape é uma rede de intercessão apostólica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da origem da rica Ágape, né? Que passou por um processo, né? Então, me fala um pouquinho sobre a Ágape. Então, esse trabalho ele surgiu dentro de uma necessidade, né? Em 2008, eu não sei se foi essa data precisa, né? Mas nós tivemos um pastor que cometeu suicídio aqui em Taboão, né? Ele era um pastor de uma igreja que é forte em Taboão, e esse pastor acabou cometendo suicídio. E nós não sabemos até hoje o que levou ele
a cometer suicídio. Eu tinha já um trabalho, né, que era um trabalho de encontro regional de líderes. Nós reuníamos os líderes, era um trabalho de oração, eu sempre trazia alguém de fora. Só que com essa situação, né, eu senti que deveria ter algo mais forte, algo muito mais próximo dos pastores, né, porque a maioria desses pastores estavam distantes. A gente se encontrava de mês em mês, não se relacionava durante esse tempo, né, eram poucas vezes que nos falávamos. E aí surgiu essa necessidade de estar mais próximo, né, conhecer mais, né, quem é esse homem, né, por trás desse ministério. E aí então em 2008 surgiu a RICA, né, que é uma rede de cobertura, que é uma rede de paternidade, que é uma rede de relacionamentos, né, nós priorizamos isso, esse relacionamento. Não é só dar cobertura a algo distante, algo que impõe, algo que sobrecarrega, mas é poder conhecer o coração desse homem, é conhecer a sua fraqueza, é conhecer a sua necessidade, é conhecer quem é esse homem por trás desse cargo. E por trás desse cargo existe uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que às vezes falha, que às vezes erra, que fica frustrado, que fica decepcionado, que às vezes tem problema em casa, né, problemas financeiros. E aí surgiu a RICA, para poder ajudar esse homem, ajudar essa mulher. E surgiu nessa necessidade. Em 2008, nós estabelecemos a RICA. Nós tínhamos mais ou menos 8 igrejas em 2008, que já andava com a gente, que já caminhava conosco, né, que entendeu qual era o propósito, e de lá para cá a rede ela tem crescido bastante. É uma rede que se preocupa com o outro. Não é uma rede de negócios, né? Não é uma rede de interesses, não é uma rede que visa questões monetárias. É uma rede de relacionamento. Acima de tudo, de preocupação com o outro. Né? De saber como que está esse homem, como está essa mulher, né? Como está a sua família, como vai seus filhos, e como vai, ou se ele tem necessidades, né, no auxílio ou no cuidado da igreja. Como ele está tocando essa igreja? Qual é a necessidade que ele tem, né? Então a rede ela também fornece isso, ferramentas, ela fornece bagagem para que esse pastor também tenha a condição. Ele é humano, ele vai cometer falhas. E a rede não é uma rede de julgamentos, é uma rede de compreensão. Entender que esse homem, acima de ser servo, ele é humano como todos nós. E se prontifica a estar ajudando e auxiliando esse homem. Então ela surgiu com essa necessidade. Entender que por trás do cargo tem alguém com necessidades, deficiências e que precisa de apoio e de socorro. E aí surgiu a RICA. Glória a Deus. Para isso. E a RICA não está só no Brasil, né, apóstolo? Não, nós estamos em... aliás, hoje chama-se Ágape, né? Isso, Ágape. Nós estamos em 4 continentes africanos, na Suíça, Uruguai, Paraguai, Argentina, e eu acredito que é isso. Né? Então Deus estados estendendo as brasileiros, estacas, né? isso. E alguns estados brasileiros, né? Fora também. Maravilha. Então esse é um pouquinho da base da RICA. Se depois você quiser conversar com ele, né? Você pode acessar, depois ele pode passar algum contato, né? Sim. Para que você possa conversar com ele, o WhatsApp dele, coisa que vale. E qual a visão de futuro da Ágape? Então, eu sempre tive no meu coração, né? Poder criar um fundo de auxílio. E esse fundo de auxílio ele ia funcionar para poder ajudar os pastores. Existem pastores que estão já na caminhada
e que no meio da caminhada tem muitas dificuldades. Sim. Em pagar o aluguel, em se manter pessoalmente, pastores que vivem só da obra ou que têm, né, o seu fundo de renda, mas que vivem com uma certa dificuldade. Então, futuramente, eu pretendo criar esse fundo de auxílio, né, que vai ser utilizado para sustentar esses novos ministérios que irão surgir, esses ministérios que estão na trajetória, mas que estão em dificuldade. Então, auxiliar um pastor lá que precisa comprar uma bateria, que precisa pagar um aluguel, que precisa pagar um aluguel pessoal, né? Comprar aí material escolar para sua família, para seus filhos. Então, esse fundo de auxílio ele ia ser utilizado nisso. Ajudar aí uma igreja em missões, em cesta básica. Então, futuramente, eu pretendo fazer isso, né? Criar esse fundo de auxílio para poder ajudar essas igrejas, né? Glória a Deus por isso. Eu tenho um versículo que fala muito ao meu coração, né? É como eu sempre falo, a Bíblia toda ela fala aos nossos corações, né? Mas sempre tem aquele versículo que chama mais atenção. E João, capítulo 17, 20, foi um texto que me tocou muito. Eu preguei sobre isso aqui em casa e falei semana passada, e sempre vou estar falando sobre esse texto, que é um texto muito especial para mim. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e passa por cima de versículos e lê, né, simplesmente. Mas a primeira vez que eu li esse versículo e refleti nele, eu falei, caramba, Jesus orou por mim, há mais de 2000 anos atrás. Né? Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus orou por mim. E aquilo me tocou profundamente. Então, Jesus nessa oração, né, a oração sacerdotal, ele ora, eu não peço só por esses, mas por aqueles que haverão de crer em mim. Então aquilo tocou muito fundo no meu coração. Você tem algum versículo assim que é especial para você? Sim, sim. Eu tenho dois, né? João 3,16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E tem João 17:21. Tá ali, ó. Apalhado, né? Que, para que todos sejam um, como nós somos um. Amém. Em ti, né? Então, e você? Você tem um versículo base na tua vida, um versículo que te motiva? Então, medite nele, busque. Se fala, não, mas eu não tenho. Então busca, porque Deus vai tocar no teu coração de uma forma especial. Aí você vai entender o que significa um versículo para a tua vida, né? Eu chorei quando eu li esse versículo e meditei. Falei, caramba, Jesus estava preocupado comigo e nem me conheceu fisicamente, né? Se preocupou com os meus filhos, se preocupou com os meus netos, que nem neto eu tenho, né? Mas já se preocupou com os meus netos. Então é uma coisa muito especial para mim. Família. Fala um pouquinho sobre a sua família. A minha família, eu acredito que é a base de tudo, né? Como antes, acabou vindo de umas situações que acabaram gerando decepção, depressão. Então era algo que foi bem frustrante, né? E a família ela acabou sendo a base de tudo. Então foi um período de reconstrução, né? Eu acabei sofrendo decepção e frustração e ocasionou, né, uma depressão profunda que gerou aí suicídio. E Deus veio depois reconstruindo, né? Aleluia. Me dando uma família. É algo que eu nunca imaginei que eu teria, né? E Deus me deu uma família, me deu uma esposa, me deu 2 filhas, né? Me deu a condição de ser pai. E eu acho que a família é a base de tudo, né? Sem ela, eu acho que eu não seria nada, né? Ele até sugeriu um dia a gente fazer um bate-papo com a esposa dele, a Bispa Sandra. Um beijo no seu coração, Bispa. E aí vocês vão entender por que ela fala que ele é o Galak e ela é o Diamante Negro, né? Então Deus preparou realmente a junção, né? Uma família que eu amo muito, as meninas também são uma bênção, né? A Agnes, a Táfilis. E família tem que ser a base da nossa vida, né? O primeiro ministério do sacerdote é na sua casa, né? Então a casa tem que procurar estar alinhada com a palavra, Sim, né? sim. Porque se não está é meio complicado. Eu acho que algumas pessoas sabendo passam por uma situação complicada, né?
com relação a filhos, né? Mas eu creio que a semente foi plantada e vai ser resgatada. Então não desanime, não desista da tua família. Ah, mas meu filho, mas minha filha, continua profetizando, continua declarando que a tua família é uma parte dos céus. Ah, pastor, mas eu estou tendo problema. A minha família é uma parte do céu. Deus é o dono da minha família. Ele habita na minha casa. Declare. Pastor, mas isso é mentira. Não, é profético. Então creia. Deus vai restabelecer tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual a sua formação acadêmica? Você falou que fez o básico de teologia, né? Tudo mais. Sim. Eu fiz o básico em teologia. Em 2011 eu me graduei, né, no bacharel em teologia, né, pela FATEP, né, uma faculdade do Paraná, em 2011. E atualmente eu estou pós-graduando psicopedagogia e neuropsicopedagogia, né? Isso é novo para mim, eu não sabia. Esse ano eu estou fazendo essas Que bênção. duas pós, né, psicopedagogia com neurociência e neuropsicopedagogia, né, mental. Eu acho que eu vou ter que ter uma conversa com ele. Eu estou me especializando nessa, Ah, Jesus, essas ligações hoje. nessa área. Então esse ano eu vou ter mais essas São tantas duas ligações. pós aí. Então, glória a Deus por isso. E para finalizar, eu queria saber se você... É óbvio, né? Dá para vocês verem aqui em cima, né? Meu hobby é colecionismo. Eu sou colecionador de miniatura. Sou apaixonado por isso, né? E você tem algum hobby? Pratica esporte? Ou você é do time do Pastor Paulo que diz que detesta esporte? Eu joguei bastante, né? Eu jogava bastante futebol como goleiro, né? Mas atualmente eu não pratico nada, né? Eu ando bastante, mas não cabe, não entra como Não é esporte, né? Eu gosto bastante de colecionar moedas, né? Dinheiros, né? Dinheiros antigos, até tenho lá bastante. Mas atualmente, hobby mesmo, eu não tenho nenhum. Esporte, também não pratico nenhum, né? Mas eu gosto muito de leitura, né? Eu sou alguém que lê bastante. O bastante seria mais ou menos... um livro por semana. Um livro por semana? Um livro por semana. É isso. Então, estudando, eu tenho lido bastante. Né? Eu tenho que tomar vergonha na cara. Então, eu tenho que começar a ler. Eu acredito que um dos hobbies seria isso, a leitura. Né? Então, a leitura é algo que é indispensável na minha vida. Né? Então, estou sempre lendo. Você gosta de colecionar dinheiro, né? Dinheiro. Eu gosto de gastar dinheiro. Eu tenho bastante dinheiro antigo em casa. Né? Nossa, que bênção. Então, você quer fazer uma... Quais seriam as suas considerações finais, né? Já estamos encerrando. Então, você quer passar eu de queria recado deixar, né, pessoal? o pessoal que nos escuta, que vale a pena. A vida, ela tem que ter sentido. Eu até estava pensando esta manhã sobre isso, né? Eu vi uma ilustração de dois sábios. E um estava no cavalo e o outro estava a pé. E de repente aquele que estava no cavalo, o cavalo ele saiu disparada e foi para cima daquele outro sábio. E aquele sábio ele saiu de lado e disse: "Oh, você está me atropelando?" Ele disse: "Não, não sou eu." Pergunta para o cavalo, para onde que o cavalo está indo? E às vezes a gente está como esse cavalo, e esse sábio disse que esse cavalo são os nossos medos, esse cavalo são os nossos traumas, as nossas frustrações, as nossas decepções, que nos leva para destinos que nós não sabemos. Então é importante ter um destino, é importante ter um propósito, e não ser conduzido pelos seus medos, não ser conduzido pelas suas frustrações, pelas suas decepções, né? Elas nunca sabem o caminho ou elas nunca vão nos levar
em caminhos corretos. Então tem um propósito para a sua vida, tem um destino para a sua vida. E com certeza Deus tem esse destino para a sua vida. Procure conhecê-lo, né? Procure saber qual é o caminho, qual é o destino, e não ande errante. Né? Andar errante é frustrante, né? Eu me lembro de uma frase também de um filme que, quando Alice chega e pergunta para o gato, e aí, que caminho eu devo seguir? Ele diz, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Escolha o teu caminho. É verdade. Então não ande errante. Né? Tenha um caminho, tenha um propósito para a sua vida, tenha um destino para a sua vida. Procure conhecer o que Deus tem. Certamente a tua vida ela vai ser exitosa. Essa é a palavra que eu deixo. Maravilha! Então é isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando mais uma entrevista, mais um bate-papo, né? Semana que vem nós estaremos novamente, provavelmente na terça-feira, né? Estarei trazendo uma pessoa para conversar, né? E é isso aí. Então que você possa realmente refletir nisso que foi falado. Esse é o meu amigo apóstolo Célio Francisco, né? E que Deus te abençoe grandemente. E amanhã, se Deus permitir, às 10 horas da manhã estarei na live com outra camisa, né? Outra camisa. E eu falo isso porque o pessoal de manhã cedo entendeu o que eu falei, né? Então, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por você estar conosco. Então, que Deus continue te abençoando, abençoando tua casa, abençoando e guardando, livrando a tua família. E que esse tempo que você está Reclusão. Isso, reclusão, obrigado. Tá vendo? Por isso que eu tive de letra. Eu soube dos meus erros. Então, nesse tempo que você está em reclusão, aproveite para refletir na palavra, meditar, ler, né? Não permita que o diabo faça ninho na tua cabeça. Espanta esses pássaros da tua cabeça. Então, aproveite esse tempo para orar, para ler a palavra, né? Você não pode conversar pessoalmente? Tem o bate-papo virtual. Então, aproveite esse tempo para você crescer na presença de Deus, tá bom? Então, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus abençoe.